Olá, aqui estamos outra vez, em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Então, estamos dando prosseguimento à minha exposição, da minha tradução da primeira carta aos Coríntios. Agora nós chegamos ao capítulo 14, versos 26 a 33, só a primeira metade de 33. Então, como fica, irmãos? Quando quer que vocês se reúnam, cada um tem um salmo, tem uma instrução, tem uma língua, tem uma revelação, tem uma interpretação, que tudo se faça para edificação. Se alguém falar em língua, seja por dois ou, quando muito, três, um de cada vez, e que um interprete. Mas se não houver intérprete, fique calado na congregação. Deve falar consigo mesmo e com Deus. Que 2 ou 3 profetas falem e que os outros façam avaliação. Mas se um outro que está sentado receber uma revelação, o primeiro deve calar-se. Pois todos vocês podem profetizar um por um, para que todos aprendam e todos sejam encorajados. Sim, espíritos de profetas estão subordinados a profetas. Porque Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Este tal aqui no verso 26, assim, cada um, salmo, língua, tata. Será que estava havendo um pouco de competição? Nunca acontece assim, não? Isso quando as igrejas permitem essas coisas. Agora, quando a única pessoa que fala é o pastor no púlpito, então não tem esse problema. Não? Agora, veja bem, a questão de limite aqui. Língua. Quando muito, dois, ou quando muito, três. E também uma pessoa de cada vez. E havendo um intérprete. Claro, alguém tem o dom de interpretar, poderá interpretar quaisquer línguas ali faladas. Verso 28. Se não tem intérprete, fique calado, por favor. Fique falando com você e com Deus. Também, profetas. Também, pela ordem, por favor, com calma, com respeito. Atenção, no entanto, para a segunda metade do verso 29. Que os outros façam avaliação. Profecia sempre deve ser avaliada. Entende? Profecia deve sempre ser avaliada. Você não deve engolir só porque fulano falou. Não. Tudo tem que ser avaliado. Agora, o que aparece aqui no verso 30, parece que alguém já vem assim com uma palavra, então, pela ordem, mas de repente diz aqui que alguém que estava aí calado, não, mas de repente Deus revela uma coisa a essa pessoa, então diz ele que essa pessoa deve receber o privilégio ou a oportunidade de falar, mesmo que não estava escalado. O que se poderia entender que as pessoas que vêm com palavra pronta tem que haver uma escala, porque todo mundo não pode falar ao mesmo tempo, só um de cada vez. Então, ele fala do caso de alguém que de repente recebe uma palavra que não estava na escala. Agora, verso 32. Espíritos de profetas estão subordinados a profetas. Como assim? Ora, um profeta genuíno não pode controlar as mensagens que ele recebe de Deus, claro que não. Mas pode controlar, sim, quando e como ele as entrega. Entendeu? Aí que está. O profeta não pode controlar quando Deus vai falar. Deus falou. Mas aí, para ele entregar, aí pode ter momento correto. E você sabe que, por vezes, o profeta nunca entrega, resolve não entregar a palavra. Tem essa opção. Está aqui. O espírito do profeta está subordinado ao profeta. Mas então, Deus não é Deus de desordem. Deus de paz. Então, é isso aí.
tudo na congregação deve prosseguir no culto, com ordem, com decência e sem confusão. Agora, a partir do verso 34, mais assim, a segunda metade do verso 33, ele vai falar de esposas, versos 34 a 36. Como em todas as congregações dos santos, as vossas esposas devem manter silêncio nas assembleias, pois não lhes é permitido falar. Antes devem estar em subordinação, como a lei também diz. Mas se querem saber a respeito de alguma coisa, que perguntem a seus próprios maridos em casa, pois é vergonhoso que mulheres falem na assembleia. Acaso a palavra de Deus procedeu a partir de vocês? Ou chegou ela somente até vocês? Agora, isso aqui não é muito popular hoje em dia, mas vamos ver o que está sendo dito aqui. Temos aqui um problema textual que precisamos comentar. O texto grego eclético ora em voga omite vossas. Aqui, no começo do verso 34, as vossas esposas. Corta fora vossas, seguindo 3% dos manuscritos gregos, o que permite traduzir meramente mulheres, quer dizer, genericamente, grosso modo, em vez de esposas. Por como em português o vocábulo mulher em si pode significar esposa, a diferença não fica clara em português. Mas acrescentar vossas, aí fecha a questão. Como esposas não inclui solteiras e viúvas, a diferença é de algum tamanho. Agora vejam outro pequeno detalhe aqui. A questão aqui é que a esposa não entendeu alguma coisa. Então ela está querendo pedir uma informação maior. Eu digo que, obviamente, isso aqui não está tratando de profecia. O texto é claro que existe mulher que profetiza, que mulher também, por vezes, recebe o dom de profetizar. Uma mulher profetizando é outro assunto. Ela não está pedindo esclarecimento, ela está entregando uma palavra de Deus. Eu entendo também que o que está aqui, obviamente, não tem a ver com virgens e viúvas, aquelas solteiras, quer dizer, uma vez fora, obviamente, da casa do pai. Elas vão perguntar a quem? A viúva não tem a quem perguntar. Uma solteira que está morando fora da casa dos pais, vão perguntar a quem? Mas, assim, as esposas, então, por que isso? É para preservar, digo eu, a estrutura que Deus coloca dentro do lar. O homem é a cabeça do lar, é o líder espiritual do lar. Então, a ideia não é solapar a autoridade do marido dentro do seu lar. Então, a esposa pergunta em casa, meu bem, o que foi aquilo? Tal e tal e tal. E se o marido, porventura, não sabe responder, então o marido procura, pastor, como foi aquilo? Tal. Aí ele repassa essa informação à esposa e, com isso, a estrutura dentro do lar é preservada. Agora, verso 36. Qualquer dessas situações, isto é, a palavra de Deus procedeu a partir de vocês, ou chegou somente até vocês, qualquer dessas situações constituiria um privilégio especial, o que poderia dar margem a orgulho espiritual. Então, ele está, entre linhas, combatendo aquilo. Né? Agora, terminando o capítulo 14, versos 37 a 40, Paulo, como que diz o ditado, fala grosso. Vamos ver. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, ele deve reconhecer que as coisas que estou vos escrevendo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém é alheio a tudo isso, que permaneça assim. Pois então, irmãos, vocês devem almejar profetizar,
e não proibir falar em línguas. Todas as coisas devem ser feitas com decência e ordem. Paulo declara que o que ele está escrevendo são mandamentos do Senhor. Pois então, Paulo está sendo megalomaníaco ou ele estava mesmo ciente de que estava escrevendo debaixo de inspiração? Já que ele diz coisa parecida em várias de suas cartas, transparece que ele estava convicto de que estava escrevendo mesmo Escritura. Você se lembra no começo lá da ceia do Senhor? Ele diz que ele recebeu diretamente de Jesus aqui. Então, inspiração, sem arrodeios. O que será que o verso 38 quer dizer? Se alguém é alheio a tudo isso, que permaneça assim. Não está assim na sua Bíblia, provavelmente. A questão aqui é que o verbo é transitivo. De sorte que traduzir como ser ignorante, como acontece em muitas Bíblias, não resolve. O verbo não é assim. Entendo que o verso diz respeito a viúvos e solteirões, que estão alheios a problema com mulher. Já passamos por capítulo 7 e 27 lá atrás, nesta mesma carta que diz assim: ficaste livre de mulher, não procure outra. Então, se alguém está alheio, deixa a pessoa em paz. Se não tem esse problema, então não vá mexer com ele. Eu entendo dessa forma. Então, se alguém é alheio a tudo isso, que permaneça assim. No caso, entendo exatamente de solteirões, viúvas, tal, etc. No verso 39, nós temos a conclusão inspirada para toda a discussão dos dons carismáticos. Não seria estranho que a maioria das igrejas desobedecem este verso, de uma maneira ou de outra? As igrejas tradicionais tendem a proibir não só línguas, mas também profecia. Almejar, então, fica fora de cogitação. Já as igrejas pentecostais, assim ditas, costumam elevar línguas acima de profecia e tudo mais, o que também é claramente contrário ao texto. Olha só o que diz aqui. É para almejar profetizar, isso é a coisa que você deve procurar, mas não proibir falar em línguas. Não é questão de você querer língua, é para não proibir. Se alguém tem o dom, então deixa, quer dizer, tudo bem. Você não pode depois combater o Espírito Santo. Se o Espírito Santo deu o dom de língua, então paciência, moço. Deixa. Todas as coisas devem ser feitas com decência e ordem. Agora chegamos ao capítulo 15, e aqui é outro assunto totalmente. Agora ele vai falar acerca da ressurreição. Como nós já dissemos tantas e tantas vezes, a ressurreição é exatamente âmago da fé cristã. Sem a ressurreição, nada feito. Então, isso aqui é assunto dos mais importantes. Ele começa com uma revisão, assim acho, ocupa os primeiros 11 versos, que eu vou ler agora. Agora, irmãos, quero acrescentar informação ao evangelho que vos proclamei, o qual também receberam e no qual estão firmes, por meio do qual são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que vos proclamei, a não ser que tenham crido em vão. Porque o que primeiramente vos transmiti foi o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que foi ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e então pelos 12,
Depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois foi visto por Tiago e então por todos os apóstolos. E por último de todos, ele foi visto por mim também, como a um que nasceu fora de tempo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Sua graça para comigo não tem sido em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, isto é, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, quer eu, quer eles, assim pregamos e assim vocês creram. Não sei se o verso primeiro está assim na sua Bíblia, que você tem costume, mas ele aqui diz que ele quer acrescentar informação ao Evangelho que ele já havia proclamado a eles. O Evangelho que proclamou, eles receberam e eles estão firmes nesse Evangelho, mas é que ele quer agora acrescentar alguma coisa que porventura não sabiam ainda. Mas é pelo Evangelho que são salvos, desde que se apeguem, etc. e tal, a não ser que tenham crido em vão. E aí? Seria esse dizer um mero espantalho? Um tal de bicho-papão, como diz a gíria? Eu acho que de fato não. Já que existem um bom número de textos bíblicos que vão na mesma direção. É aquele que permanecer até o fim que será salvo. E assim, tem vários textos. Então, eu creio que não é espantalho, não é bicho-papão, não. É um alerta. Diz aqui que ele transmitiu, verso 3, o que ele havia recebido. Recebeu de quem? Ele recebeu de Deus, quer diretamente ou indiretamente, através de alguém como Pedro, por exemplo. Mas ele vai dizer várias vezes que ele recebe diretamente de Deus. Agora vamos com calma aqui. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ok? Que foi sepultado e que foi ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras. Espera aí. Aonde? Onde no Antigo Testamento fala isso? Ressuscitado no terceiro dia. Até onde consigo ver, não há menção de ressuscitar no terceiro dia no Antigo Testamento inteiro. Não tem. Então, como pode ser segundo as Escrituras? A resposta que eu dou é a seguinte. Quando Paulo escreveu isto, Mateus, Marcos e Lucas já estavam circulando como Escritura. E todos eles registram que repetidas vezes Jesus afirmou que ele iria morrer e ressuscitar no terceiro dia. Então, isso de ressuscitar no terceiro dia já estava circulando como escritura quando Paulo escreveu aquilo. Lembrar que em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18, o próprio Paulo cita Lucas como escritura. Lucas, como a escritura, aliás, ao lado de Moisés. E Lucas ainda estava vivo. Ele cita o Evangelho de Lucas ao lado de Moisés, escritura. Então, eu entendo, já que estou mexendo nessa questão, que Mateus foi entregue a público no ano de 38, Marcos no ano de 40 e Lucas no ano de 45. João em 62. Então, e foram imediatamente reconhecidos como palavra de Deus, como texto inspirado. Então, entendo que é isso que o Paulo está aqui dizendo. Segundo as Escrituras, no caso já a Escritura do Novo Testamento. Cefas, você já sabe, é Pedro. Quando aqui
diz aqui, então pelos 12, você se lembra que no dia da ressurreição Jesus apareceu ao pessoal que estava escondido lá no cenáculo? Naquela primeira noite só tinha 10. Naturalmente Iscariotes só fazia mais parte e também naquela primeira noite Tomé não estava presente. Então, eu entendo que os 12 passou a ser tipo um chavão, um termo técnico, dizendo respeito ao colegiado dos apóstolos, o grupo. Não que em qualquer momento tinha todos os 12 fisicamente presentes. Terminando o verso 6, fala que, aliás, quando ele diz que quando ele estava escrevendo, ainda a maior parte dos 500 irmãos que tinham visto Jesus ainda estavam vivos. Poderiam, então, corresponder, assim, concordar. Mas diz aqui, alguns estavam adormecidos. Adormecido era um eufemismo para a morte. Era utilizado principalmente para crentes, pelo menos no Novo Testamento. Depois Tiago, tal, etc. Por último, ao próprio Paulo. Jesus voltou do céu para aparecer a Paulo. Aliás, privilégio, convenhamos, único. Agora, aqui no verso 9, Paulo está sendo assim um pouquinho humilde. Nem sempre ele era tão humilde assim. Mas eu sou o menor dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, mas nem sempre ele é tão humilde assim também, não. Por quê? Porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Aí a graça também não foi em vão. Aí, de repente, a humildade sai de... Aliás, antes trabalhei mais do que todos eles. Aí, tchau, humildade. Trabalhei mais do que todos. Aí, isto é, não eu, mas a graça de Deus está comigo. Verso 11, então quereis, assim pregamos e assim vocês creram. Então, por hoje vamos terminar aqui. Na próxima vez, permitindo Deus, vamos retomar com o verso 12.